se assenta no trono do Império Romano, depois de 10 anos, Nero coloca fogo na cidade de Roma. Dizem os historiadores, entre os quais está John Fox. Quem nunca leu um livro chamado Livro dos Mártires, recomendo a leitura, muito bom. John Fox diz que Nero colocou fogo em Roma com o objetivo de buscar inspiração. Ele se considerava um grande artista, e também para construir monumentos que tivessem o seu nome na cidade. Ele ateia fogo, portanto, na cidade de Roma. Eu já vou comentar sobre esses imperadores aqui. Então, ano 64, 10 anos depois, ele queima toda a cidade de Roma. O curioso é que as únicas cidades que não foram queimadas foram aquelas que eram densamente povoadas por judeus e cristãos. Isso deu a Nero uma desculpa para que ele culpasse os cristãos e os judeus do incêndio da cidade de Roma. Resultado, uma das maiores perseguições contra a igreja cristã já nos seus primeiros anos. Dizem os historiadores que faltou madeira para construir tantas cruzes, onde os cristãos ali eram crucificados e os soldados romanos passavam piche sobre os cristãos e ateavam fogo sobre eles. Sabe para quê? Para iluminarem os corredores da cidade de Roma durante a noite. Muitos cristãos morreram durante essa perseguição. 2 anos se passaram, na cidade agora de Jerusalém, uma rebelião de judeus que ficaram insatisfeitos com a profanação de um templo judaico que ficava na cidade, provocou uma revolta agora, ou uma resposta dos generais romanos. Tito viaja até Jerusalém a fim de coordenar ou de impedir o avanço daquela rebelião. Ano 66. Mais 2 anos se passaram, nós ainda estamos na época de Nero. Nero agora tira sua própria vida. Um homem que queria tanto o poder, a fama, o prestígio, ele acabou se suicidando. Por causa da loucura, o Senado queria depor Nero. Nero não aceitava que ele perdesse o seu poder, e então ele acabou tirando a sua própria vida. Ano 68 depois de Cristo. Mais 2 anos se passaram, agora estamos no ano 70. Novamente em Jerusalém há uma grande rebelião. Os judeus agora estão revoltados mais uma vez contra os romanos, e uma vez mais Tito é enviado para conter o avanço daquela rebelião. Ellen White conta detalhes sobre este episódio no primeiro capítulo do livro O Grande Conflito. Se você quiser entender um pouquinho melhor o que aconteceu, leia o capítulo. E agora os judeus ficam ali acuados, os judeus são aprisionados, o templo de Herodes é consumido, e os judeus agora se espalham ao redor do mundo todo. No mesmo ano 70, nós já estamos aqui agora na época de Vespasiano. Vespasiano, ele dá ali o projeto do Coliseu, e depois de mais alguns anos, Tito Flávio, ele inaugura o Coliseu, que seria conhecido como Teatro da Morte. Dizem os historiadores que no primeiro dia de inauguração do Coliseu, cerca de 100.000 cristãos morreram naquele espetáculo. Morreram consumidos pelas feras. Eles colocavam peles de animais sobre os cristãos, para os lobos comerem, para os leões estraçalharem os cristãos, os servos de Deus que estavam ali. Alguns eram enviados para lutarem como gladiadores, só que sem armamento nenhum, a fim de divertir aquela multidão ensandecida que se deleitava com o derramamento de sangue dos servos de Deus. Bom, depois de mais alguns anos, ano 81, chegamos na época de Domiciano. Domiciano, esse que você vê aqui, é o busto dele, imperador que vai do ano 81 a isso errado, depois de Cristo, até o ano 96 depois de Cristo, foi o primeiro imperador romano que roubou para si o título de Senhor e Deus, e além disso, obrigou todo cidadão romano a queimar incenso para adorá-lo. E ali estavam os servos de Deus, os filhos de Deus. Como muitos cristãos da época mais primitiva já haviam morrido, entre os quais estavam 11 dos 12 discípulos de Jesus, Domiciano queria de todas as formas acabar com a história do cristianismo em Roma.
E ele sabia que enquanto houvesse ainda vivo um apóstolo de Jesus Cristo, ele não teria como erradicar a fé cristã. Quem era o único dos 12 apóstolos de Jesus que ainda estava vivo aqui na época de Domiciano? Sabe quem é? O apóstolo João. E aí Domiciano tem uma primeira ideia satânica. E qual foi? A ideia foi aprisionar João. E segundo a tradição, segundo a história, e Ellen White confirma isso no livro Atos dos Apóstolos, João foi lançado dentro de uma caldeira de óleo fervendo. Isso era uma prática comum no Império Romano. Eles colocavam essas caldeiras dentro do Coliseu e ali eles lançavam os cristãos para serem consumidos por aquele óleo. Eu não sei, já foram para a feira comer pastel? Sabe aquele tacho de óleo que fica aquela coisa borbulhando? Imagina aquilo caindo em você. É aquilo que acontecia ao contrário, caía no cristão. O cristão era lançado ali dentro. Depois de algum tempo eles tiraram a tampa e sabe o que aconteceu? João não estava mexendo em fumaça. Porque o mesmo Deus que protegeu os 3 amigos de Daniel na fornalha, ele entrou dentro desse tacho de óleo fervendo no João. E aí quando João sai dali, Domiciano fica louco. Porque ele queria acabar com a vida desse último dos 12 apóstolos do Senhor Jesus. E a intenção agora de Domiciano, ele já viu que tentar matá-lo não ia adiantar. Então vamos enviar esse nome para uma ilha isolada no mundo inteiro, chamada Pátimos, que fica aqui na região da Grécia, bem próximo do mar Egeu, próximo de Atenas também, que é a capital. Aqui você tem a referência à ilha de Pátimos, e aqui a Pátimos dos dias de hoje, a Pátimos moderna. Curioso é que essa ilha seria apenas mais uma ilha, se não fosse história do povo de Deus relacionada com esse local. Hoje ela é visitada por muitos cristãos aí ao redor, ao longo do ano. Bom, era uma ilha onde ficavam prisioneiros, onde ficavam homens maus da sociedade, que eram exilados ali. Domiciano, instigado pelo diabo, pensava que dessa maneira ele ia silenciar o apóstolo do Senhor Jesus, João. Mas mal sabia ele, olha que coisa fantástica, quando o diabo pensa que ele conseguiu neutralizar a obra de Deus, mal sabe ele que Deus é quem dá a palavra final. E quando ele pensava que ele estava silenciando o apóstolo do Senhor Jesus, mal sabia ele que esse apóstolo seria usado nessa ilha para escrever não um livro que ia influenciar apenas a igreja da sua época, mas um livro que ia preparar a igreja dos dias de hoje para a segunda vinda do Senhor Jesus. E foi isso que aconteceu. Foi nessa ilha, onde João foi exilado, humilhado, já um homem idoso, onde o Senhor Jesus apareceu para João para revelar os mistérios do livro do Apocalipse. Então vamos lá, já entendemos um pouquinho da introdução do texto que acabamos de ler, Apocalipse 1, versículo 9, e agora vamos entrar um pouquinho no estudo. Quando a gente fala de Apocalipse para a nossa sociedade hoje, o que vem na cabeça das pessoas normalmente? Medo, desgraça, catástrofe, destruição, não é isso? Não sei quantos já assistiram aqui os documentários do History Channel, National Geographic, Discovery Channel e etc. Apocalipse está sempre associado com destruição. E Hollywood tem usado muito esses termos, Apocalipse, Armagedon e etc., justamente para enganar as pessoas com essa visão. Aqui você tem o filme de Armagedon, que eu mencionei no sermão. Aqui Apocalipse, sobre arrebatamento secreto, começo do filme. Aqui Resident Evil, Apocalipse, e um dos últimos X-Men, Apocalipse. Não sei quantos aqui tiveram a tristeza de assistir 2 dos filmes mais recentes, supostamente bíblicos, promovidos por Hollywood, que foi o Êxodo, né? E o outro não é. Alguém chegou a ver esses filmes? Eu nem recomendo que veja. Eu vi um dia que eu estava na casa do meu pai não é cristão, nós paramos para assistir um filme e de bíblico só tinha o nome de Israel, o resto não tinha nada a ver com a Bíblia. Então, a confusão. Na realidade, o objetivo deles é desconstruir o que a Bíblia ensina, para confundir a cabeça do povo. Bom, avançando ainda então, dando em conclusão, na mente de muitos Apocalipse é sinônimo de destruição. Mas será que é isso? Para outros, Apocalipse
simboliza saber o futuro. E quando as pessoas elas sempre andam muito curiosas em relação ao futuro, às vezes esse livro atrai eruditos, pessoas da área da astrologia, etc., para descobrir um pouco dos mistérios desse livro. Não sei quantos recordam, mas houve aí um suposto profeta, há alguns anos, chamado Nostradamus, que a mídia usava muitos materiais produzidos por ele para supostamente desvendar algumas profecias dos últimos dias. Só que as profecias de Nostradamus nem se comparam em nada com as profecias do livro do Apocalipse. Para outros, o Apocalipse, diferentemente, é um livro selado, um livro difícil de entender, um livro que a gente não deve gastar o nosso tempo. Mesmo na nossa igreja, tem alguns que chegam ao ponto de dizer assim: olha, eu prefiro estudar sobre o Cordeiro do que ficar estudando sobre as bestas do Apocalipse. Então fazem esse tipo de dicotomia que na realidade é prejudicial. O Apocalipse é o livro mais importante para os dias que nós vivemos. E diferente de ser um livro selado, ele é, segundo o próprio versículo inicial, a revelação de quem? O capítulo começa: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Portanto, Apocalipse é sinônimo de quê? Revelação. Vamos para a palavra? Olha que interessante, não sei quantos tinham conhecimento disso. A etimologia da palavra Apocalipse, você vai entender inclusive por que eu dei o título que dei para esse tema. Lembra qual é o título? Da sombra para a luz. Olha que interessante. A palavra Apocalipse é uma palavra composta, onde calipto, do grego, significa em português sombra. Por exemplo, tem uma árvore que ela termina com essa palavra calipto. Que árvore que é? Eucalipto. Sabe o que significa eucalipto? Boa sombra. Eu significa boa e calipto, sombra. Portanto, calipto em português é sombra. E apo. Apo, em grego, significa em português para fora de, para longe de, retirado de. Por exemplo, apóstolos são enviados para fora do lugar onde eles vivem, para cumprir uma missão em outra região. Juntando as duas palavras, apocalipto ou apocalipse, nós temos uma tradução literal do termo: para fora da sombra. Se eu estou fora da sombra, significa que eu estou agora onde? Na luz. E se eu estou na luz, fora da sombra, portanto eu recebi uma revelação. Apocalipse, portanto, é a revelação de Jesus. Não é um livro selado, é um livro que vai apresentar para a gente a luz, os segredos de Deus para os dias finais da história da humanidade. Avançando ainda, sobre o conteúdo do livro, nele nós vamos encontrar tanto partes históricas como partes proféticas, ou seja, o futuro, para o tempo do futuro. Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, nós encontramos essa característica do livro. Diz assim: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer. A conclusão que eu tiro é que nesse livro nós vamos encontrar passagens que falam sobre os dias de João e ainda passagens que falam sobre os últimos dias. Certo? Então, no Apocalipse, você não vai encontrar só profecias para o tempo do fim, não. Você vai encontrar a parte histórica, coisas que estão acontecendo hoje e algumas delas que ainda vão acontecer, porque eu preciso ter discernimento para estudar e entender em que etapa do cumprimento profético nós estamos. Como foi que o Apocalipse chegou até nós? No mesmo capítulo 1, versículo 1 e 2, nós vemos a dinâmica agora do livro, para entender como foi que nós recebemos esse conteúdo. Já sabemos que João estava em qual ilha? Na ilha de Patmos. Ele era um prisioneiro, um homem idoso, já um ancião, cansado.
Em algum momento, o Senhor Jesus se revela para ele. Sabe qual foi o dia da semana que Jesus deu as revelações do Apocalipse para João? Sábado. Ellen White confirma isso. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, ele diz que foi arrebatado no dia do Senhor. E Ellen White diz que foi em um sábado que a autoridade suprema do céu, Jesus Cristo, deu as revelações do tempo do fim para o seu servo. Então, a dinâmica é a seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual quem deu a revelação para Jesus? Não. Quem foi que deu a revelação para Jesus? Deus que deu. Então, Deus entrega a revelação para Jesus para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Mas entre Jesus e entre os servos ainda há mais dois agentes. O primeiro deles, diz aqui o texto, e ele, Jesus, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Então, em resumo, essa é a dinâmica da revelação. Nós temos aqui Deus que entrega para Jesus, que por sua vez entrega ao anjo. Apenas um parênteses. Sabem que anjo é esse? Qual era o anjo de Jesus? O anjo Gabriel, exato. Ellen White também disse que esse foi o anjo do Apocalipse. O anjo mais poderoso do céu foi enviado por Jesus para visitar João, que entrega a mensagem do Apocalipse para quem? Para os servos de Deus. Quem são os servos de Deus? Somos nós? Mas no primeiro momento éramos nós? Não. Então a gente precisa entender primeiro para quem o livro foi escrito. Aí então, depois ele chegou em nós que somos também servos de Deus. Então está aqui. Quem são os servos de Deus? Dentro do Apocalipse. O Janson falou sobre isso um pouquinho lá hoje, quando ele pregava sobre o santuário. João, a quem? As 7 igrejas que se encontram na Ásia. Isso é Apocalipse 1, verso 4. E Apocalipse 1, verso 11, ele vai repetir aqui e mostrar quem são essas igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Uma pergunta, apenas uma curiosidade. Estas 7 igrejas eram as únicas igrejas que existiam naquela ocasião ou tinha outras igrejas também? Tinha outras. Algumas delas a gente encontra até na Bíblia. A igreja de Corinto, a igreja de Colosso, Tessalônica, Galácia, Antioquia e por aí vai, tinha muitas igrejas. Por que razão Deus escolheu somente essas 7 para enviar as cartas? Exato. Porque a experiência dessas 7 igrejas, elas não serviriam apenas para si, mas seriam um exemplo para 7 fases das igrejas ao longo da história do cristianismo até a volta do Senhor Jesus. Por isso ele escolhe apenas essas 7. Portanto, vamos lá, vamos recapitular rapidinho. O que significa a palavra Apocalipse? Tirar da sombra. Isso, para fora da onde? Da sombra, ou se quisermos usar uma palavra apenas, revelação. Nós vimos que João foi exilado em qual ilha? Patmos. Na época de qual imperador romano? Agora ficou mais difícil, né? Domiciano. Nero que eu falei que ele se suicidou? Então foi na época de Domiciano que ele foi enviado para lá. Vimos também já que o Apocalipse ele foi revelado por intermédio de um processo. Aí agora eu vou voltar para facilitar para você. De onde vem a revelação? Deus entregou para quem? Jesus enviou para quem? Que anjo foi esse? Gabriel. Gabriel entrega para que apóstolo? João. E João entrega para quem? Quem são os servos de Deus em primeiro lugar? As 7 igrejas. E quem são os outros servos de Deus em segundo lugar? Nós. Entendemos aqui? Então vamos avançar agora para compreender um pouquinho da estrutura do livro. Um dos grandes estudiosos do Apocalipse aqui no Brasil é o pastor Vanderlei Dornelles. Não sei quantos já assistiram alguma coisa dele, tem materiais muito bons. O pastor Elias Brasil, que é o autor da Escola Sabatina, também é um outro especialista em profecias. O pastor Vanderlei escreveu esse livro,
Quem não leu, eu recomendo que faça a leitura. O livro se chama Pelo Sangue do Cordeiro, a vitória do remanescente na batalha final. E a página, acho que só avançar aqui se tem a página, não quero passar para vocês, mas no decorrer do livro, logo nas primeiras páginas, o pastor Vanderlei diz que dos 22 capítulos do livro, João faz cerca de 2.000 alusões ao Antigo Testamento, incluindo aproximadamente 400 referências diretas e 90 citações literais do Pentateuco e dos profetas também no Antigo Testamento. Quero te perguntar, tem como entender corretamente o Apocalipse sem conhecer profundamente a Bíblia? Não. Vou citar um exemplo para vocês. Eu me recordo que em uma época no passado, havia um grupo de irmãos pentecostais que eles interpretavam a besta que sobe da terra no Apocalipse. Lembra que ela tem 2 chifres? Lembra? Parece um cordeiro que tem 2 chifres. Sabe o que eles acreditavam? Que era a televisão. Eu não sei quantos aqui eram da época, talvez a minoria, mas da época que tinha aquela antena da televisão, que aí alguns, até para melhorar a qualidade da imagem, colocavam o que lá, lembra? Bombril, né? 1001 utilidades. Os mais novos aqui nem vão saber desse detalhe. Mas tinha um grupo que interpretava dessa maneira. Aí você me pergunta, da onde vem a ideia que besta significa televisão? Sabe de onde? Da criatividade, porque a Bíblia não fala nada sobre isso. Então eu preciso estudar a Bíblia para entender corretamente o Apocalipse. Não é à toa que nesse livro existem mais de 2.000 alusões do Antigo Testamento. Portanto, que é uma dica para você sair daqui do Joy City, compra um comentário bíblico adventista, estude materiais teológicos sobre o Antigo Testamento, para você aprender a aplicar melhor as profecias. Que é outra dica, compre livros de teólogos que estudaram a fundo esse assunto. Dica para vocês, Mervyn Maxwell tem livro publicado pela CPB falando sobre as profecias do Apocalipse. Outro autor que eu sei que o pessoal da editora Pioneiros, se Deus permitir, em breve vai publicar esse material, do Ryan Smith. Ele tem um livro chamado Daniel e Apocalipse. Daniel e Apocalipse, né? Então nós temos muito conteúdo, a gente precisa estudar. Não adianta você que é jovem, principalmente, você vai para a faculdade, igual eu falei hoje lá de manhã, e se você for lá para dentro, com a sua fé mesquinha, se você acredita no que você acredita só porque a sua mãe te ensinou, seu pai te ensinou, quando você for para lá, você vai virar ateu. E eu gosto de ser bem transparente. Sabe por quê? Eu vi recentemente uma estatística dizendo que 70% dos jovens cristãos, quando entram na universidade, saem de lá, abandonam a igreja e viram ateus. Sabe o que é 70%? A cada 100 jovens que saem, que entram numa faculdade, 70 abandonam a igreja e param de crer em Deus. Sabe por quê? Porque a juventude de hoje é fraca. Não estuda, não tem vida de oração, não se envolve com a missão, que é só bagunça na maioria das vezes, não é? É festa, é fumaça, é show, é não sei o quê. Não, estude. Quando você entra lá, um professor seu, ele vai hostilizar a sua fé. Ele vai zombar de você, dizendo que quem crê em Deus é uma pessoa de intelectualidade mesquinha. E se você não tiver convicção histórica, teológica, arqueológica, científica do que você acredita, você vai abandonar os caminhos do Senhor. Eu não estou fazendo nenhuma profecia aqui. Eu estou usando dados científicos, estatísticos, para mostrar quão perigoso é o caminho que estamos percorrendo. Portanto, estudar. E o livro do Apocalipse é obrigação da juventude hoje dominar esse livro. Nós temos que estudar o conteúdo desse livro. Estrutura do livro. Primeiro eu vou dar uma estrutura simples e depois uma estrutura um pouquinho mais complexa. A estrutura simples é a seguinte. Atenção aqui. Do capítulo 1, versículo 9, até o capítulo 3, verso 22. O que nós encontramos? Mensagens às 7 igrejas da Ásia. As cartas são literais, com aplicação ampliada para a história do cristianismo. Então essa é a primeira parte do livro. É mais histórica, falando das 7 igrejas. Segunda parte, nós vamos dividir em 3. É a parte histórica do Apocalipse, que revela a igreja cristã
cristã do primeiro século até o começo do período conhecido como tempo do fim. Então, olha lá. Primeira parte é da época de João, as 7 igrejas. Segunda, a parte histórica, que vai desde ali dos primórdios da igreja cristã até o início do tempo do fim. Terceira e última parte da estrutura do livro é a parte escatológica, ou profética. Sabe o que significa a palavra escatológica? Ou escato? Escaton vem do grego o último. Escatologia é literalmente o estudo do fim, ou dos últimos eventos da história da humanidade. Portanto, do capítulo 12 até o 22 é a parte escatológica, ou centrada no estudo dos últimos acontecimentos, indo até a volta de Jesus. Uma estrutura mais complexa é essa daqui, que não dá tempo para a gente explorar. Mas essa é uma estrutura que foi descoberta por alguns estudiosos judeus, onde eles entenderam que o livro é dividido dessa maneira. Vocês conseguem perceber? Aqui você tem uma parte A, que é o prólogo, que se relaciona com uma parte A', que é o epílogo. B, a igreja de Deus na terra, vai se relacionar com B', que é a igreja de Deus no céu. Ou seja, o livro foi organizado assim. A primeira parte se relaciona com a última parte, seja por promessas, palavras que se repetem. Depois você dá uma analisada nisso. Mas onde que o autor quer chegar quando ele organiza o livro dessa forma? Você percebe que no centro ali tem um destaque? Percebe? Bom, quando o autor do Apocalipse organizou o livro assim, o objetivo dele era destacar a parte central do livro. E o que nós encontramos na parte central? Capítulo 11, verso 19, até o capítulo 15, versículo 5. É justamente o tema do livro, do grande conflito. É como se o Espírito Santo ele já orientasse João na composição do livro a organizá-lo, mostrando que o miolo central, a parte mais importante do livro, é o que vai acontecer do capítulo 11 até o capítulo 15, onde nós encontramos a mensagem dos 3 anjos, o surgimento da besta, da sua imagem, da sua marca, ou seja, tudo que faz parte da escatologia adventista para o tempo do fim. É a parte principal do Apocalipse. Estamos já encerrando essa primeira parte do seminário. Aqui você ainda nota também que o Apocalipse tem uma outra estrutura. O Janderson falou sobre o santuário, que esse livro também pode ser dividido por 7 eventos que acontecem no santuário celestial. Todas as vezes que Jesus vai introduzir o começo de algo importante, o Apocalipse sempre inicia isso com um evento acontecendo no santuário. E aí você tem aqui os exemplos. Primeiro, antes das 7 igrejas, Jesus aparece no santuário. Na abertura dos 7 selos, no soar das 7 trombetas, na ira das nações, nas 7 últimas pragas, na consumação escatológica e na nova Jerusalém. Portanto, não tem como entender o Apocalipse se eu não conheço que doutrina da igreja adventista. Que doutrina eu preciso conhecer para estudar o Apocalipse? O santuário? Está meu calor aqui dentro? Pois é, não está funcionando. Estou derretendo aqui. Bom, então a gente precisa estudar o santuário para entender o Apocalipse. Já falando de João, sabemos que João foi um dos apóstolos do Senhor Jesus, ele é o autor do Apocalipse. E agora eu preciso só dizer um detalhe aqui para vocês. Olha que importante isso. Por que João foi escolhido para receber as revelações do Apocalipse? Você acha que João era melhor do que os outros discípulos? Ele era melhor do que os outros discípulos? Jesus faz acepção de pessoas? Não. Mas por que Deus escolheu João para revelar os mistérios desse livro? Separou ele para ir para baixo, para conseguir escutar o que
Perfeito. Lembra que dos 12 discípulos, tinham 3 que eram mais íntimos de Jesus. Quais eram? Lembra? Pedro, Tiago e João. Por exemplo, esses 3 estavam presentes na ressurreição da filha de Jairo, os outros não. Na transfiguração, os outros não. No Getsemane, os outros não. Na cruz, não estavam. O único que foi até a cruz foi quem? Foi João. Mas aí olha que curioso. E correu até o sepulcro foi João que viu. Quando João aceitou se tornar um discípulo de Jesus, ele já era um homem manso que queria sim, realmente amava, já era? Não, a Bíblia diz que ele era filho de quem? Não, filho do trovão. Eu estou para fazer um sermão sobre isso, pegando a história de João, para mostrar para nós o maior milagre que Deus é capaz de fazer na história do universo. Às vezes a gente pensa que a criação é o maior milagre. Não, sabe qual é o maior milagre? É Deus pegar uma pessoa igual João, um filho do trovão, e transformar o caráter dele a ponto dele ser chamado do discípulo do amor. O discípulo amado. Agora, foi Jesus que predestinou João para ser essa pessoa, ou João escolheu ser o discípulo mais íntimo de Jesus Cristo? Ele escolheu. Sabe por que eu estou dizendo isso aqui dentro agora? Porque aqui eu tenho um grupo de pessoas que vão daqui a pouco sair pelas portas dessa sala, e tudo que eu disse, tudo que nós ouvimos aqui, e mesmo de hoje, vai entrar no ouvido e vai sair do ouvido. Porque não são todos aqueles que querem entrar nas câmaras secretas do Senhor Jesus Cristo. É uma minoria. Dos 12 discípulos, 3. Dos 3, apenas um se esvaziou a ponto de se entregar para ele, de tal forma que ele era confundido com o próprio Jesus Cristo. Não é isso que a Bíblia diz? Tanto que ele parecia com Jesus, ele era confundido com o Senhor Jesus. Agora, volto a falar para os jovens. Quantos anos João tinha quando ele se tornou discípulo de Jesus Cristo? Mais ou menos, sabe? Cerca de 17 anos. Aí a gente entende por que João ele foi mais facilmente transformado. Porque é mais fácil você dobrar um lenho verde do que pegar um lenho seco. É muito mais fácil. Como João era novo, ele foi mais sensível para ser moldado pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso Jesus disse, e agora não é só para jovens, é para adultos que estão aqui também: se não fordes como as crianças, não herdará o reino dos céus. Porque a gente precisa passar por um processo de reeducação. E o Apocalipse fez isso também com João, por isso ele recebeu essa recompensa. Bom, aí João tem uma experiência fenomenal. Eu imagino para João, qual foi a última imagem, ou uma das últimas imagens que João teve de Jesus? Ele viu Jesus subindo para o céu, certo? Ele viu Jesus indo para lá, mas Jesus ainda não estava glorificado. Ele seria entronizado só na sua ascensão. Então ele viu Jesus cheio de marcas. Na cruz ele ficou com uma imagem extremamente negativa de Jesus. Mas agora, quando Jesus aparece para João na ilha de Patmos, olha que descrição fenomenal. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz. Voltei para ver quem falava comigo, e vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de quem? Filho do homem. Quem é o filho do homem? Jesus. Com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ou seja, olha a descrição que João teve de Jesus. Ele andava nos canteiros, era semelhante ao filho do homem, usava vestes diferentes, tinha uma cinta de ouro no meio ali do corpo, cabelos brancos como a neve, olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, uma voz bastante harmoniosa e poderosa, como de aves, 7 estrelas das mãos juntavam à direita, da boca saiu a espada afiada e o rosto brilhava como o sol. João agora não estava mais presenciando o Cristo escarnecido, humilhado, vituperado na cruz. João não estava mais agora presenciando aquele Cristo que andava com os pés empolvorados,
adorados como se fosse um cidadão comum da cidade de Jerusalém. João agora não estava mais presenciando aquele Galileu que foi carpinteiro junto com seu pai José, não. João agora estava vendo na ilha de Patmos o Deus Todo-Poderoso, soberano, glorificado e entronizado novamente no reino dos céus. Jesus estava aparecendo para João na ilha de Patmos dessa maneira, para revelar os mistérios dos últimos acontecimentos da história da igreja aqui na terra, coisas que significaram. Agora pense comigo, nós estamos falando de 1900 anos que se passaram, e enquanto o diabo pensava que ele tinha dado uma cartada final na igreja de Deus, exilando João na ilha de Patmos, nós temos nas mãos aqui agora o conteúdo desse livro até os dias de hoje. Então, que objetivo? Para preparar você para ser um vencedor nessa batalha entre o bem e o mal nos últimos dias. Amém. Quando eu falo vencedor, eu não posso terminar esse seminário sem mostrar para você que o Apocalipse ele gira em torno também de 7 promessas. E todas as promessas que o Apocalipse faz são promessas para quem? Para quem são as promessas? Ao que vencer, aí a Bíblia diz que Deus vai dar que ele se alimente da vida. Ao vencedor, não sofrerá o dano da servidão. Ao vencedor, comerá com maná uma pedra e vai receber uma pedra. Aqui, ao vencedor, lhe darei autoridade sobre as nações. Ao vencedor, será vestido de vestiduras brancas. Ao vencedor, falei coluna no santuário de Deus. E por fim, queridos, isso daqui, para mim é incompreensível. Eu não consegui entender o que vai ser isso. Ao que vencer, dar-lhe a sentar-se comigo no meu trono, Jesus disse. Assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Sabe, quando nós chegarmos em Jerusalém, eu espero que todos nós cheguemos lá. Amém. Nós vamos encontrar nessa cidade quantas portas? 12 portas. Você se lembra do que essas portas são feitas? De pérolas. Você sabe por que as portas de Jerusalém são feitas de pérolas? Não? Você sabe como uma pérola é formada? Hã? É com sofrimento, não é? Uma concha, uma ostra, entra um grão de areia nela. E aquele grão de areia começa a magoar, a machucar a ostra. E para que ela se proteja, ela libera uma substância, cuja substância vai envolvendo aquele grãozinho. Essa substância que vai se acumulando e envolvendo esse grão, forma a pérola. Por isso que a pérola é algo tão precioso, tão difícil de se encontrar e tão caro. Porque o processo é lento e, além disso, é muito complicado. Não tem como você produzir aquilo assim de forma natural. Ou seja, a pérola, para ser formada, ela passa por um processo de sofrimento. Onde eu quero chegar com isso? Pelos portais da Nova Jerusalém, só atravessarão aquelas portas aqueles que desenvolverem a pérola do caráter de Cristo na sua vida. Agora, isso não acontece senão através do quê? De sofrimento, através de sacrifícios, de abnegação. Você vai ter que abrir mão de coisas sim, você vai ter que se privar de assistir algumas coisas sim, de ouvir algumas coisas que estão acabando com a sua fé, talvez de andar com grupos de amigos que estão destruindo você. É sacrifício. Eu lembro até hoje, quando eu decidi me tornar adventista, minha avó me ligou do Rio de Janeiro, ela disse: meu filho, você está traindo a sua família. E eu tinha 15 anos de idade, e a minha mãe e meu pai ainda me sustentavam dentro de casa. E eu fui tomando decisões, não foi nada fácil. Mas quando eu entendo que pelos portais de Jerusalém só atravessarão os vencedores, queridos, não hesitem. Aceitem o sacrifício como um método pedagógico de Deus para preparar você para ser um vencedor e receber as promessas que Ele fez para todos os vencedores
no livro do Apocalipse. Bom, então a gente vai fazer intervalo agora. Já deu horário, né? Vamos fazer só uma oração. Vamos ficar de pé? E o outro tema vai ser sobre a verdade cristã. Aqui mesmo? Querido Pai, Deus eterno, nós agradecemos ao Senhor, porque 1900 anos se passaram, o diabo tentou fazer de tudo para acabar com esse livro, o Apocalipse. Perseguiu, queimou, atrapalhou a tradução, mas nós chegamos hoje, 2020, na nossa época, e nós temos o privilégio de ler o conteúdo desse livro, que foi registrado pela mão de um homem, mas que foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. De nada adiantará conhecermos a estrutura, a história, tudo aquilo que está por trás da geografia, dos números desse livro, se não deixarmos que o seu conteúdo transforme a nossa vida. E é isso que eu quero pedir ao Senhor, que a experiência de João na ilha de Patmos, a experiência de sofrimento, mas uma experiência gloriosa ao mesmo tempo, seja a experiência de cada um de nós. O Senhor sabe quais serão os dias mais difíceis da nossa vida. Talvez eles ainda nem tenham chegado, mas eu quero pedir que o Senhor nos prepare para que enfrentemos cada um deles como vencedores em nome de Jesus, e que assim o nosso caráter seja lapidado, preparado, burilado, de tal maneira que quando Jesus olhar para nós, que Ele veja que nós somos transformados pela graciosa e poderosa palavra do Senhor. Nos dê a Tua bênção e a Tua paz, e nos ajude a amar esse livro que foi escrito para os nossos dias, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, lembrando